Boa noite a todos, queridos irmãos. Vamos dar início à reflexão na noite de hoje do Evangelho de Jesus. Evangelho esse que é um roteiro seguro para todos nós. Mormente, nós que no momento estamos encarnados nesse planeta maravilhoso que se chama Terra. A reflexão da noite prender-se-á no versículo 39 do capítulo 22 do livro de Mateus, onde nós iremos tratar a respeito da regra áurea. Diz esse versículo: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. É o primeiro mandamento. O segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós vamos refletir sobre a parte final. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo uma incursão no tempo, nós vamos encontrar essa regra áurea em tempos antigos, bem mais do que nós imaginamos. Incontestavelmente, antes da vinda de Jesus, já era ensinado ao mundo a regra áurea, antes da vinda de Jesus. Claro, trazidos por embaixadores do Cristo, espíritos de luz. A época da Grécia, os gregos antigos, eles já diziam: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os gregos. E a Grécia há milhares de anos. Os persas afirmavam: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os hebreus, aqueles que restaram prisioneiros dos faraós no Antigo Egito, que depois foram conduzidos por Moisés: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Os romanos também insistiam nessa regra áurea. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo, a qual foi se apagando com o tempo, até que Jesus aqui aportou, há mais de 2000 anos. E aí
Jesus fez a seguinte colocação: amará teu próximo como a ti mesmo. Então não é uma novidade divina, não é novidade do Evangelho, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Há vários milênios essa regra já é colocada. E por que ela é áurea? No caso de Jesus. E Jesus, porque Jesus ensinou a todos nós e ele exemplificou. Porque falar, ame o próximo, é fácil. É muito fácil. São 3 palavras: amarás o teu próximo. Mas vivenciar. A dificuldade nossa hoje é vivenciar aquilo que nós sabemos. Todos nós conhecemos, sabemos o Evangelho, mas não o vivenciamos. Sabemos que é necessário amar o próximo, respeitar o próximo, compreender o próximo, auxiliá-lo. Sabemos, mas não praticamos. Aí vem a pergunta: quem é o próximo? A cada minuto da nossa existência, ele se diferencia. Aprendemos nós, nos idos, que o próximo que nós deveríamos amar era aquele nosso familiar, aquele que estava ao nosso redor todo dia. Mas não, o próximo é aquela pessoa que se acerca de nós naquele momento X. O que se acha mais próximo de nós. E se ele se acha próximo de nós, é porque há uma divina sugestão para isso. Porque nós já sabemos que não existe o acaso. Nada ocorre por acaso. Nada. Tudo tem seus propósitos. Então, quem é o próximo? Às vezes nós amar o próximo como a si mesmo, mas afinal, quem é o próximo? Então vamos colocar umas situações e nós vamos ver quem é o próximo. Por exemplo, no lar, na nossa casa. Quem é? A esposa, ou o esposo, pais, filhos, os parentes e às vezes hóspedes. Como é o relacionamento entre esposa e esposa? Como é o nosso relacionamento com os nossos filhos? Como são os nossos relacionamentos com os nossos parentes? Quem ama não pratica o mal. Quem ama não faz ao outro aquilo que não deseja que eu faça. E nós nunca vimos tantas separações, meus irmãos, tantas separações entre casais. Os motivos não é a razão desta reflexão. A violência doméstica. A violência doméstica. Todos os dias, a imprensa escrita, falada, televisada, enfim, traz exemplos macabros, meus irmãos. Para não cristalizar,
Esse fato que aconteceu essa semana, nosso vizinho município aqui em Primavera do Leste, se não me falha a memória. A violência doméstica, graça nos lares. Por falta do quê? De amor, de compreensão e de respeito. Quem ama não bate, quem ama não faz o mal. O abuso, em todos os sentidos, abuso sexual, o abuso material, o abuso nos vícios, quem ama não faz isso. E olha, meus irmãos, fora os séculos passados, vamos ficar apenas do Novo Testamento de Jesus para cá. Quantos séculos já? 21 séculos, meus irmãos. E continuamos, por assim dizer, muitas vezes, praticando atos de verdadeira selvageria. Selvageria. Então é preciso que nós mudemos a nossa maneira de ser. Fazer aos outros o que gostaria que fizéssemos a nós. Será que nós gostaríamos que abusassem de nós? Será que nós gostaríamos que alguém nos agredisse física ou verbalmente? Se nós não gostamos, por que nós fizemos aos outros? Por quê? Será que nós não somos um pouco hipócritas? E depois pensam, ó Jesus, ajude-me. Para lá, meus irmãos. É preciso que nós sejamos verdadeiramente irmãos uns dos outros. Quando fizemos a oração dominical, Pai nosso que estais nos céus, todos nós fizemos. Então, quando nós dizemos Pai nosso que estás no céu, significa que nós estamos abraçando a humanidade inteira como nossos irmãos. No local de trabalho, qual? Né? A nossa atitude muitas vezes, será que efetivamente nós cumprimos com as nossas obrigações tal qual elas deveriam ser? Eu quero crer que não. Eu estou há 52 anos na vida pública, talvez até mais, não lembro certo. De 1970 a hoje, 52, né? E eu sempre ouvi isso. Eu não trabalho 1 minuto além do meu horário. Eu ouço até hoje isto, porque eu estou na ativa ainda. E só vou parar quando a compulsória efetivamente me pegar. E não tem jeito. Mas muitas vezes há necessidade dessa compreensão, colaboração. Muitas vezes existe algo que necessita de nós 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora. Isso é amar o próximo, é respeitar o próximo. E se tivéssemos nós naquela situação? O exagero que muitas vezes nós praticamos no local do nosso trabalho, estragando o material, não estou nem aí, isso não é meu. Se eu trabalho junto ao Estado, ao município ou à União, estou nem aí, isso é o Estado que paga. Não, meus irmãos, não é o Estado que paga. Somos nós que pagamos, todos nós pagamos, porque nós que pagamos impostos. Você vai comprar um pão na padaria,
Ao momento de você pagar, o tributo já é descontado, vai direto, e esse é. Então nós precisamos amar. Nós destruímos a natureza. Nós temos que amar a natureza. Na via pública. Então esse amigo anônimo, ele partilha conosco a mesma estrada, o mesmo clima. Mas nós não respeitamos, meus irmãos, a faixa de pedestre. Nós não respeitamos. Se você parar, alguém passa, você está na iminência de sofrer um acidente, uma colisão à traseira. Porque nós não amamos o próximo. Agora, há poucos instantes, quando dirigíamos a esta casa, estou indo com o veículo e vejo uma senhora querendo passar com uma criança. E ela viu, e ela quis passar, e eu diminuí, e fiz sinal para ela passar. Mas vinha um cidadão com um carro atrás de mim, simplesmente ele veio assim, cortou e passou. Se a mulher tivesse saído da frente do meu veículo, tinha sido colhida. Então, meus irmãos, são coisinhas pequenas, parecem insignificantes aquilo que nós trouxemos aqui para a nossa reflexão, mas é isso mesmo. Quem não sabe administrar o pouco, como é que vai administrar o bastante? Se nós não conseguimos cumprir as mínimas obrigações de cidadania, como é que nós vamos amar o próximo? Amar significa respeitar, meus irmãos. Amar o próximo, eu consegui fazer, por inspiração, um dia eu disse, qual é a conceituação de amar o próximo? Eu recebi essa inspiração, essa colocação por intuição. Amar o próximo significa respeitar os sentimentos da pessoa. Respeitar o que a pessoa é. Não interessa o que ela é, o que ela faz, é dela. É dela. Na esfera social. É a criança, é o doente, desesperado, triste. Então, meus irmãos, Emmanuel diz que o soluço do hemisfério reflete no outro hemisfério. Então, meus irmãos, em toda parte, aqui na casa espírita, também. Então, em toda parte, vamos encontrar o próximo, buscando-nos a capacidade de entender, de compreender. E nós, muitas vezes, respondemos, eu não tenho tempo, eu não quero saber, o problema não é meu, você fez por merecer, você está pagando aquilo. Então, nós somos expertos nesse sentido. E ainda somos verdadeiramente neófitos no amor. Então, nós podemos auxiliar com aquilo que nós temos de melhor. Porque nós não gostamos de receber o melhor da pessoa. Se nós vamos a um médico, nós queremos que o médico nos dê o melhor tratamento.
Se nós vamos num mercado, nós escolhemos a melhor mercadoria, e assim por diante, meus irmãos, assim por diante. Então nós também. É evidente que aqui na terra, os santos, os heróis, ainda aqui não residem. Não. Nós somos espíritos humanos mistos de luz e trevas, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Mas nós sabemos o que é luz, nós sabemos o que é amor e nós sabemos o que é inteligência. Sabemos o que é sombra, o que é o egoísmo e o que é a ignorância. Então nós trilhamos o caminho que nós desejamos, mas as consequências são as consequências dessas atitudes advirão a nós com juro e correção monetária. Juro e correção monetária. Nós muitas vezes, indagamos, mas para lá, então, eu li um livro, eu ouvi tal colocação. Então, qual é o tempo da aplicação dessa regra? A regra áurea do amarás o próximo como a ti mesmo. Então é fácil de ouvir, de falar, um pouco difícil de colocá-la em prática. Então é possível, abre aspas, faremos hoje o bem que aspiramos receber. Faremos o bem hoje, sem deixar para amanhã. Alimentaremos o semelhante com os sentimentos que esperamos receber. Pensarmos acerca do próximo como gostaríamos que ele refletisse sobre nós. Falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. Então vamos também retificar em nós tudo o que nos desagrade nos outros. Por exemplo, pensemos, o que é que fulano de tal, na minha casa, no local de trabalho, me desagrada? Com certeza todos nós sabemos, correto? Então, se dentro da nossa casa, o falar alto, o gritar, ao responder, a pessoa é truculenta, passemos nós a não gritarmos, a não falarmos alto e nem sermos truculentos. Não avalizar o erro. Não avalizar o erro. Isso é amar o próximo. De que forma? Ajudando-o a modificar. Porque é a única maneira que nós temos. Respeitar a tarefa do próximo. Não denegrir. Auxiliarmos, sem perguntar. Lembrando como nós ficamos felizes ao sermos auxiliados
sem que nos dirijam perguntas. Ah, mas por que tu quer isso? Aqui vem uma questão muito importante. Desculparmos incondicionalmente as ofensas que são endereçadas. Desculpar. E como nós falamos há poucos dias aqui, né, nós gostamos do perdão, mas nós não gostamos de perdoar. Não gostamos de perdoar. Outra questão, usarmos de paciência e, principalmente, sinceridade para com os nossos irmãos, sejam eles na casa espírita, no local de trabalho ou nossa casa. A sinceridade é importantíssima, meus irmãos. É importante. Porque a falsidade é a pior coisa que existe. Falsear a verdade. É certo que a verdade, muitas vezes, é difícil de ser dita e muitas vezes nem deve ser dita. Mas é preferível que machuquemos alguém com a verdade do que passar aquela lisonja da mentira, da falsidade. Ou seja, mentir. Muitas vezes nós dizemos, mas uma mentirinha assim, uma mentirinha de nada. Mas, gente, para Deus, tanto faz a mentirinha como uma mentira em larga escala. Em larga escala. Porque depois que nós perdermos a confiança com alguém para que ela retorne, é difícil, meus irmãos, é muito difícil. É muito difícil. E quando nós devemos começar essa atividade? Quando? Não vamos fazer como muitas pessoas, né, na esfera social, diz. Segunda-feira eu começo. Ou seja, segunda-feira é o Dia Internacional de você começar regime, né? Não. Não vamos eleger um dia, mas sim agora, o hoje. É não deixar para amanhã aquilo que nós podemos e devemos fazer hoje. Porque o amanhã não nos pertence. O amanhã não nos pertence. É preciso bom ânimo para que passemos a amar o próximo. Necessário se faz ter bom ânimo. Porque uma pessoa desequilibrada, desanimada, como vai amar o próximo? Uma pessoa desanimada, uma pessoa aflita, que nós vimos aqui o tema há poucos dias, uma pessoa triste. Então é preciso que tenhamos bom ânimo. Eu fiz um decálogo do bom ânimo. Dificuldades. Quem não as tem? Quem não tem dificuldade?
Então não percamos tempo com as dificuldades, lamuriando. Vamos trabalhar. Comentávamos antes do início da reflexão com irmãos nossos, que hoje não é igual há 2, 3 anos. As situações eram diferentes. Hoje exige-se mais de nós, porque são os momentos que nós estamos passando. Hoje, para as pessoas de responsabilidade, o dia precisaria ter 40 horas. Então nós começamos o dia, quando você vê, acabou. Ontem era domingo, hoje já é quarta, amanhã é quinta, sexta. Quer dizer, a velocidade do tempo, se os irmãos perceberem, ele está um pouquinho mais rápido. E existem obras científicas e obras espíritas explicando essa situação. Não falarei. Não. Mas existem essas obras. Então, o tempo parece que ele está enxugando. Está correndo. Está mais célere. São as dificuldades do momento, as dificuldades de 50, 100, 200 anos, eram as dificuldades. Hoje, as do século 21, são outras. E nós conseguimos resolver as nossas questões hoje mais rápidas do que antigamente. Então é preciso que trabalhemos, que arregacemos as mangas e tenhamos o bom ânimo e deixemos dificuldades para trás. Não existe um ser vivo, ou melhor, um ser humano na Terra que não tenha dificuldade, que não tenha passado. Se não passou, vai passar. Porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Então deixemos para trás, não percamos tempo se lamuriando, isso, aquilo, aquele outro. Como é que você está, fulano de tal? Mais ou menos. Críticas. O que mais existe hoje, meu Deus, é crítica. Criticamos isso, criticamos aquilo, criticamos aquele outro. Recebemos críticas disso, daquilo, aquele outro. Então não vamos. Quando vem até nós a crítica, deixa que venha. Se eu recebo uma crítica, eu não me aborreço, mas pelo contrário, daqui volta. Porque nós somos um imã. Então, mas nós podemos fazer isso aqui, né? Também. Então, criticou, fulano. Incompreensões. Quem não sofre incompreensão? Meu Deus do céu. Como eu sou incompreendido? Eu vou inverter. Muitas vezes nós falamos assim, mas ninguém me compreende, ninguém me entende. Tudo bem. Quer saber por quê? Porque você não compreende a pessoa. Não compreende. Ela vem com incompreensão porque ela não tem outra coisa a dar a nós a não ser aquilo. Porque nós damos aquilo que temos, meus irmãos. Se eu uso sempre de ignorância, é o que eu tenho. Nós damos aos outros daquilo que o nosso coração está cheio. Então, incompreensões, vamos fazer o seguinte, não vamos buscar torná-las mais agressivas, maiores. Mas eu sou uma pessoa incompreendida. E daí? Você é amado por alguém.
Primeiro por Deus, por Jesus, os seus avalistas da encarnação, os seus espíritos amigos, protetores, e quantos amigos. Mas justamente aparece parece que aquele é o único que existe. Intrigas, meus irmãos. Meu Deus do céu. Nunca se viu tanta intriga. Depois que criaram esse cidadão aqui, inanimado, meu Deus do céu. Chegaram a colocar um nome até americanizado, né? Fake news. Outra notícia falsa, nós estamos no Brasil, não é? E aí nós nos preocupamos. E aí vem uma notícia ruim, nós já repassamos para o outro e vamos repicando. Nós temos prazer de repicar aquilo que não presta. E Paulo diz, numa das cartas, se te trouxerem algo de ruim, que não te sirva, vês como o recebe. Então, se vem algo que não presta, por que nós vamos dar alento? Se você você pega algo, um alimento que está deteriorado, você vai colocar à mesa? Claro que não, você vai jogar fora. E se vem uma intriga, uma fofoca, uma calúnia, por que eu vou? Isso não é meu. Perseguições. Jesus falou isso, que nós seríamos também, né, perseguidos, principalmente quando abraçássemos o Evangelho. Jamais revidá-las. Mas eu vou tirar limpo isso. Não fica sem resposta. Existe até no direito, né, uma colocação que diz, obrigado, direito de resposta. Tudo bem, isso é no direito. Então, calúnias, tristezas, afaste-se de qualquer desânimo. Afaste-se. Quando chega até nós sim, a tristeza, o desânimo. Mas para lá, se chega até nós, é porque alguém está. E nós recebemos tal informação, se nós quisermos, porque na nossa casa física, por exemplo, aqui na Terra, só entra na nossa casa quem nós permitirmos ou deixar. E na nossa casa mental é a mesma coisa. Desilusões, meus irmãos. Outra situação, desilusões. Por que debitar os outros a conta de nossos erros? As desilusões não são os outros que provocam a desilusão para nós. Somos nós que criamos. Mas fulano de tal me iludiu. Será? Será? Dou só um exemplo. Fulano me convidou. Eu fui no bar lá, exagerei. Eu fui porque ele insistiu tanto e viu o que aconteceu. Você foi no bar porque você quis. Ninguém vai te arrastar. Você vai aonde você quiser, tudo bem. Mas assuma. Doenças. Todos nós somos doentes. Então quando estamos doentes, vamos evitar aborrecimento. Vamos evitar irritações. Tem gente que fica doente que parece que o mundo caiu, acabou para ela, né?
fracasso. Quantas vezes nós falamos, mas eu sou um fracassado. Não acreditemos em derrota. Aqui está o decálogo do bom ânimo. Tiramos isso. Vamos trabalhar. Porque nós estamos no lugar certo. Sempre nós falamos. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com a profissão certa, para melhorarmos espiritualmente. Então, meus irmãos, depende do quê? O que nós vamos fazer? Vamos levar alegria onde tem tristeza, esperança onde há desilusão, auxiliar os fracos para tornarem-se fortes, semearmos o bem e principalmente semear a paz, semear a luz. Jesus disse, vós sois luzes. O que é a luz? O que Jesus quis dizer com isso? Vós sois luzes? Brilhe a vossa luz, não é? É o exemplo. É um exemplo. É um exemplo. Então nós temos condições, meus irmãos. Então é aquilo que nós falamos. Então Jesus não espera que nós sejamos santos de um dia para o outro. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o próximo como a ti mesmo. E se assim fizermos, tem muitas questões ainda, mas nós vamos encerrar. Vamos amar o próximo como Jesus nos ensinou. Passemos a ser nova criatura. E para sermos nova criatura, necessário se faz aquilo que nós falamos aqui, irmãos nossos, reforma íntima, a nossa mudança. Onde há ódio, vamos colocar amor. Onde há desalento, esperança. Esperança é a luz do cristão. Então, meus irmãos, é possível reverter o quadro que aí está, quando nós vimos lá começando para o nosso lar, até chegarmos aonde nós chegamos. É possível, mas é preciso que nós coloquemos a mochila, as costas e caminhemos. A minha mochila ninguém vai levar, a não ser eu. Então, meus irmãos, esta é a reflexão da noite de hoje, a respeito da regra áurea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que possa Jesus nos abençoar, que possa Jesus penetrar em todos os corações queridos que aqui se encontram, sejam eles encarnados ou desencarnados, e com a sua ajuda, Senhor, que não nos tem faltado, possamos nós vencer as vicissitudes que às vezes batem à porta de nosso coração. Por teu amor, Jesus, nós te agradecemos e te rogamos que permaneça com todos, não somente hoje, mas sempre que assim seja.